Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De modo muito especial, quero saudar o Padre Luiz Fernando, agradecer pelo convite e agradecer à Paróquia Santo Antônio por fazer parte da minha história. Estou vendo muitos olhares conhecidos. Não vejo o rosto todo por conta que estamos todos mascarados, mas são muitos olhares conhecidos, muitos olhares que fizeram parte da minha caminhada. Sou grato a Deus por ter esse privilégio de celebrar a minha primeira missa aqui, e aqui também foi a minha primeira paróquia de pastoral, junto com o Padre Leandro. Foi no meu primeiro e segundo ano de filosofia, foi aqui que eu trabalhei. A liturgia de hoje, ela é, assim como todas, né? Mas a liturgia de hoje, ela é muito rica de detalhes. E é interessante que, por mais que a gente conheça determinadas passagens, cada vez que a gente lê, a gente precisa e a gente escuta de uma forma, e é o jeito que Deus escolhe de alimentar a nossa esperança, a nossa vida. Na primeira leitura nós temos a grande passagem de Sodoma e Gomorra, que sabemos de cor muitos detalhes de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra que viviam em caminhos afastados de Deus, viviam a sua vida, tinham uma vida independente. Deus escolhe salvar Ló e sua família, e diz para Ló: olha, você vai pegar os seus e você vai lá subir a montanha. Deus faz duas ordens para Ló. Primeiro, sair da cidade. Você vai pegar os seus e você vai sair da cidade. E uma segunda ordem que nós vemos: não olhes para trás. Trate de salvar a tua vida. Nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha se não quiseres morrer. Vamos ver dois detalhes dessa ordem. Primeiro, sai da cidade. É um ponto bacana para a gente refletir. Sair da cidade significa, olha, se Sodoma e Gomorra estão vivendo distantes de Deus, sai daí. Se nós, na nossa vida, estamos vivendo situações, ou estamos perto de situações que estão distantes de Deus, cai fora daí. Se afasta, porque Deus nos quer livres do mal. Deus nos quer no céu. E para chegarmos ao céu, o caminho é longo. Pela porta estreita é difícil de entrar. Outro ponto interessante: não olhes para trás. Foi a ordem do anjo. Na nossa saída diante de transformações que a gente faz, diante de renúncias que a gente faz, temos que tomar cuidado, porque o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou estátua de sal. Não viraremos estátua de sal. Porém, esse trecho da passagem, ela ensina muito claro isso.
Quando estamos na mudança de vida, cuidado para olhar para trás e virar estátua. Ou seja, pessoa sem flexibilidade nenhuma, pessoa fechada. Estátua é aquilo ali. Cuidemos para não olhar para trás e não ser pessoas que lançam o olhar à frente. Essa é a grande diferença nossa enquanto cristãos. Nós precisamos correr rumo à nossa meta, que é o céu. Se nós olharmos para trás e ficarmos lamentando o passado, lamentando os sofrimentos, mas no meu relacionamento, no meu casamento, inúmeras coisas, olhemos para frente, porque foi para lá que Deus nos deu a ordem, para ir para frente, não para olhar para trás. É preciso ser pessoas com flexibilidade. E às vezes, principalmente nesses tempos de pandemia difícil que nós estamos vivendo, é muito difícil a gente ser flexível com as coisas. Porque nós estávamos numa cultura e de repente houve uma ruptura aqui. E nos mandam usar máscara, pede para não sair de casa, e a gente fica sem norte, sem referência. Porém, aí é onde a gente vê onde estão os verdadeiros cristãos, onde estão os verdadeiros homens e mulheres de fé. Não que a gente não vai ter medo, não é que a gente não vai ter insegurança, mas precisamos ir à frente, seguir a ordem de Deus, ver o novo. O evangelho muito conhecido, quando os discípulos entram na barca com o Senhor. Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Podia muito bem não ir, mas o acompanharam. A barca é a igreja. Jesus entra na barca e nós, enquanto cristãos batizados, entramos nessa barca. Só que entrar nessa barca não significa que teremos somente sombra e água fresca, porque ser cristão não é fácil. Ser católico, cristão, fiel, não é fácil. Jesus nunca prometeu para nós que seria fácil. Entrar na barca, nós sofreremos com ondas que às vezes vão cobrir a nossa barca. Às vezes vai nos dar medo, como foi o sentimento dos discípulos. Porém, o único jeito da barca não sofrer as intempéries do clima, do tempo, qual que é? Ficar no barranco. Mas a barca não foi feita para ficar no barranco. A barca foi feita para navegar. Nós cristãos estamos com Jesus na barca, e às vezes nós temos a impressão de que, como diz o evangelho, Jesus, porém, dormia, mas estava no barco. Dormia, mas estava lá na barca. E é interessante que quando os discípulos começam ali a ter medo, eles vão a Jesus e perguntam: Senhor, salva, nós estamos perecendo, né? É o pedido de socorro. E Jesus faz parar a tempestade na hora? Não. Jesus faz eles pensarem. Jesus faz a gente refletir. Isso
mostra, ensina para nós também, porque às vezes a gente pede muito o fim da pandemia, a gente pede muito tal coisa para determinadas situações da nossa vida. O que nós estamos pensando e aprendendo com tudo isso? Qual foi a pergunta que Jesus deu a eles? Por que vocês estão com medo? Por que tendes medo, homens de pouca fé? E depois disso, acalmou o mar. Jesus faz com que os discípulos reconheçam que eles são fracos, são falhos e principalmente que eles precisam de Jesus. Quiseram acompanhar, não quiseram? Na barca? Podia ter ficado na margem, mas quiseram acompanhar. Então temos as regras, tem as consequências da escolha. Assim na nossa vida, temos as consequências em tudo. Só que quando a gente está com Jesus no barco, quando a onda vem, a gente não abre o leme, a gente não joga a âncora, a gente vai em Jesus. Quando o desespero bate na nossa vida, como os discípulos sofreram, recorramos a Jesus, porque Jesus, ele não está dormindo, ele está conosco na barca, ele está presente conosco na barca. Outro ponto interessante é que o final do evangelho de hoje, diante da calmaria que aconteceu, eles ficaram muito espantados com tudo que aconteceu, com o poder, com a força de nosso Senhor. E qual foi a pergunta deles? Qual foi a inquietação deles? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós conhecemos esse homem. Nós conhecemos e sabemos o quanto esse homem pode fazer em nossa vida. O quanto esse homem chamado Jesus Cristo pode tomar conta de tudo. E são nos verdadeiros e piores momentos da nossa vida em que a gente encontra o apoio de nosso Senhor. E agora eu pergunto de uma forma um pouco modificada, como os discípulos perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Cadê os homens e as mulheres? Cadê os cristãos que se dizem cristãos e nos momentos em que precisam utilizar a fé, fogem? Onde estão? Quem são esses homens aí? São verdadeiros cristãos? São verdadeiros católicos? Honram o nome de batizados? Que a liturgia de hoje, nessa terça-feira, nos dê coragem. Porque olha, se a gente está na barca, não vai ser uma vez só que teremos tempestades. Não. Teremos tempestades sempre. Por quê? Estamos na barca. Porém, recorramos a Jesus. Diante de tudo que a gente passa, diante de tudo que a gente sofre, diante de tudo também que a gente se alegra, recorramos a Jesus. Este homem, este Deus, não nos decepciona. Os homens nos decepcionam muito, mas esse homem chamado Jesus de Nazaré não nos decepciona. Recorramos a Ele
e peçamos que Ele nos dê força, sabedoria, e possamos, a exemplo de Santo Antônio, imitar a Jesus Cristo onde a gente vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.